não é o que está fora. E aí, daqui a pouco, eu insisti naquilo calmamente, acolhendo o que eu estava sentindo, sabendo que eu estava com raiva. E tudo bem sentir raiva. Eu só não vou chegar na janela e gritar com a garota para ela desligar o som, para ela baixar o som, porque eu estou com raiva. A raiva é minha, lembrem-se disso. E aí, daqui a pouco veio a resposta. Sabe qual foi a resposta? Porque eu quero impor as minhas normas de sociedade às outras pessoas. Aquelas normas que eu acho corretas de sociedade, eu quero impor para os outros. E se os outros não fazem aquilo que eu acho certo, eu acho um absurdo. Entendeu? E aí, depois disso, eu me acalmei. Eu falei, é isso. Danadinho. E o som, óbvio, eu ouço. Então, o som pode me atrapalhar a dormir. Mas quando traz um sentimento, aí é teu. Entendeu? E aí ele continua. Traga à memória cada ação que praticou durante o dia e pergunte a si mesmo o bem e o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclareça. Gente, a gente não precisa esconder nada de Deus nem do nosso anjo guardião. Eles conhecem tudo de nós, melhor do que nós mesmos. Então, aquele sentimento mais feio que você tem vergonha de confessar para você mesmo, conversa com o seu anjo guardião, pede a ele força, entendeu? Porque nós trazemos muitos vícios mentais, muitos vícios de comportamento, muitas coisas deploráveis, muitas vezes, de outras vidas e dessa mesma. E nós precisamos lidar com essas coisas também, sabe? Aos pouquinhos, com cuidado, com carinho. Então a gente pode lidar com tudo isso com a ajuda deles. Não tenha vergonha na hora da oração. A única coisa que a gente não pode fazer é se identificar com os nossos defeitos. Reconheça-os, acolha-os, mas não se identifique. Não é porque você tem raiva que você vai ser uma pessoa raivosa com todo mundo. Ah, eu tenho raiva mesmo. Entendeu? E agir assim com todo mundo, com grosseria. Isso não, a gente não pode se identificar, certo? A gente não pode dar asa aos nossos defeitos, mas a gente tem que reconhecê-los e lidar com eles, confrontá-los, porque isso, na verdade, é o que resolve trazer eles para o nosso lado luz da força, né? Meio Jedi, isso aqui. E dessa forma, ele continua aqui. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E essa questão de individual quer dizer que nós somos indivíduos, quer dizer que nós temos que nos integrar, o lado que a gente conhece e o lado que a gente não conhece. Jung chamava de individuação. No espiritismo nós podemos chamar de evolução, porque quanto mais consciência nós tivermos de nós mesmos, mais consciência nós vamos ter do todo. É esse ser psicológico que nós somos que nos liga a Deus, que nos liga à divindade, que nos liga ao alto. Não é o ser material que nós somos, não é a Raquel, fisioterapeuta, esposa, mãe. É a Raquel ser espiritual, é a Raquel ser psicológico, é a Raquel que ama, mas que também tem raiva, que também tem medo. Então, quanto mais eu me der conta desse ser que eu sou, disso que eu tenho aqui dentro de mim, e é engraçado assim, você pergunta para alguém, você é egoísta? Eu sou egoísta. Todo mundo é egoísta, então eu sou egoísta também. A gente sabe no espiritismo que a gente é egoísta, que a gente é orgulhoso, que a gente é vaidoso. Então, eu sou egoísta. Mas quando que você foi egoísta? Não sei. Eu sei que eu sou egoísta. Isso é uma pessoa que não se autoanalisa. Porque quando a gente se autoanalisa, a gente sabe o momento que a gente foi egoísta. Não é que a gente deixe de ser. É só que a gente se dá conta. E esse é o primeiro passo para a gente poder corrigir. Então, vamos nos dar conta do que acontece nesse nosso mundo interno. Vamos perceber quando a gente está sendo egoísta, quando a gente está sendo vaidoso, quando a gente está sendo orgulhoso, quando a gente está sendo temeroso, quando a gente está sendo raivoso,
certo? Sabendo sempre que qualquer emoção pertence a nós, não aos outros. Então, não vamos extravasar, certo? E aí, quanto mais eu me conheço, mais eu vou realizando as minhas potencialidades próprias. Eu não sou apenas uma cópia da sociedade. Eu me diferencio do bando, sem me afastar do bando. Porque vivendo em sociedade que a gente evolui mais. Eu encontro simplesmente o meu próprio caminho no que diz respeito a meu ser. Me torno um ser único. E isso, inclusive, me ajuda a me relacionar melhor com a sociedade. Leon Denis, no livro Porquê da Vida, fala pra gente assim: analise o caráter das suas necessidades, quer dizer, identifique-as. Dê a elas o nome verdadeiro, porque nosso ego, nossa consciência, e quando eu falo de ego não tem nada de pejorativo, não tem nada de ruim, todos temos um ego, isso é bom. Nosso ego que ajuda a controlar o que acontece dentro de nós. Mas ele gosta de dar nome bonito para as coisas feias que a gente faz, sabe? Então, até no livro estava um exemplo: o avarento se acha econômico, precavido, o libertino se acha um ser livre. Então, é importante que a gente dê um nome real, não fique dando nome bonito para as coisas que não estão legais na gente, né? E depois pergunta a ti mesmo: serão tais vícios admitidos no mundo espiritual? Caso possam, lá no mundo espiritual, ser saciados, serão eles, porventura, daqueles que o espírito imortal não sinta vergonha em honrosamente dizer que os tem e querer satisfazê-los frente a outros seres imortais também como ele? Então, na dúvida se é legal ou não o que a gente está sentindo, a gente pode fazer essa pergunta, né? Joana de Ângeles nos fala que a aquisição da consciência é o desafio da vida, que merece exame, consideração e trabalho. E que qualquer coisa, qualquer virtude que nós adquirirmos, qualquer trabalho que nós conseguirmos fazer em nós mesmos, nessa nossa transformação íntima, pode ficar de lucro para que a gente recorra nos momentos difíceis. E, gente, a gente não sabe como serão nossas próximas vidas, sabe? Vamos aproveitar para evoluir, não vamos continuar perdendo tempo, não. Vamos evoluir esse ser psicológico que nós somos, esse ser que nos liga à divindade. Ela dá algumas dicas para gente. Ela fala o seguinte: administra os teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana, então não se sinta mal por isso. Todos temos conflitos psicológicos. A diferença é aqueles que agem sobre os conflitos e aqueles que simplesmente tentam escondê-los de si próprio. É inerente à natureza humana e todos o sofrem. Evita eleger, olha que dica boa, evita eleger homens modelos para seguires. Eles também são vulneráveis às injunções que experimentas e às vezes comprometem-se, o que de maneira alguma deve constituir um desestímulo. Concede-te maior dose de confiança nos teus valores. Confia mais em você, você pode, você consegue. Honrando-te com o esforço para melhorar sempre, sem desânimo. Se erras, repete a ação. Se acertas, segue adiante. Não fuja ao enfrentamento de problemas usando expedientes falsos, comprometedores, que te surpreenderão mais tarde com dependências infelizes. Então, a gente tendo a oportunidade de resolver um problema, a gente pode simplesmente adiar e até se comprometer mais. Reage à depressão, trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Tenha em mente que os teus não são os piores problemas. Eles pesam o volume que lhe emprestas. Os seus problemas pesam o volume que lhe emprestas. Liberta-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Gente, a única coisa que nós podemos mudar no mundo é a nós mesmos.
Então não adianta a gente se queixar do marido, dos pais, dos filhos, da sogra. Não adianta. Nós somos seres gregários, fomos feitos para viver em sociedade, isso nos ajuda, nos faz evoluir. E todos temos defeitos, e normalmente, quando a gente se relaciona mal com alguma pessoa, tudo que a gente precisa fazer é mudar algo em nós, certo? Às vezes é uma coisa até pequena que a gente precisa mudar em nós e a gente consegue mudar tudo ao nosso redor. Haroldo Dutra falou o seguinte: floresça, nós precisamos florescer aonde fomos plantados. Não espera o canteiro certo, não espera o jardim certo, não espera que as outras flores floresçam para você também florescer. Floresça aonde você foi plantado. Você está plantado no lugar correto para desenvolver as suas potencialidades. É imprescindível a conscientização de si mesmo, da sua maneira de ser, para que a pessoa adquire ou preserve a saúde. Isso é fundamental para a nossa saúde física também, certo? Lembre-se de que és humano e o processo da conscientização é lento, que adquirirás segurança e lucidez através da ação contínua, interessado em decifrar os enigmas do comportamento humano. É um barato, gente. Pode não ser fácil no início, mas é um barato, viu? E é um barato se a gente aprender a ver isso com carinho, sabe? Aprender a ver que nós somos uma criança dentro de nós também e que nós estamos aprendendo as coisas. Então não seja severo com você mesmo, nada de perfeccionismo, porque nós estamos muito longe da perfeição, nós estamos longe, inclusive, de saber o que é a perfeição. Então, toda vez que a gente se utiliza de perfeccionismo, na verdade, nós estamos usando de severidade. E se a gente usa de severidade para conosco mesmo, fica mais difícil a gente resolver os nossos problemas. E a gente, porque ele lembra, são crianças, né? E a gente acaba usando de severidade para com os outros também. Normalmente, a mesma forma que a gente se trata, a gente acaba exigindo dos outros da mesma forma. Então, vamos pegar a vida conforme ela se apresente e vamos fazer o melhor que a gente puder com aquele momento, com carinho, aceitando os outros como eles são, aceitando que nós temos defeitos e sabendo que a gente pode ir pegando esses defeitos, essas emoções que nos trazem conflitos, uma por uma, e ir acolhendo elas em nós, no nosso ser. Não é para a gente se acomodar com os nossos defeitos, é para a gente aceitar que tem defeitos e se esforçar para melhorar, certo? Pode ser difícil, gente, é difícil a gente sair daquilo que a gente conhece e ir para um lugar que a gente não conhece. Isso é sempre difícil. A gente se acomoda no que a gente conhece, mesmo que seja ruim. Mas isso pode ser a diferença de um ser de provas, de um mundo de provas e expiações para um ser de mundo de regeneração, certo? Se isso é a nossa evolução espiritual, isso pode ser a diferença entre a gente habitar um mundo de provas e expiações e habitar um mundo de regeneração. Então, eu acho que no fim vale a pena esse esforcinho que a gente faz no início, porque depois a gente vê que é mal barato. Joana diz que toda aprendizagem exige repetição da experiência até sua fixação em definitivo. Desse modo, a aquisição de valores e felicidade vai além do simples querer, deambulando pelos caminhos do conseguir. Tá? Porque ela está falando aqui que pode parecer difícil e desgastante, mas que vale a pena. E que muitas vezes a culpa vai surgir como forma de catarse necessária para a liberação desses conflitos. Em outros momentos, o arrependimento
que tem a finalidade de dar a perceber o tamanho do erro. Mas para por aí, certo? A culpa é uma catarse, passa. O arrependimento, que é dar o tamanho do problema, do erro que a gente cometeu, certo? Para que o indivíduo se conscientize do que praticou, formulando o propósito de não reincidência. Então, essa é a ideia. Basta a gente se conscientizar de que estava errado, a culpa vai embora, o arrependimento vai embora, porque a gente sabe que errou e a gente se propõe a não fazer mais aquilo, certo? Então, nada de ficar apegado em culpa e em arrependimento. Tenha noção do tamanho do seu erro, que você magoou alguém e se proponha realmente a se educar para que aquilo não aconteça mais. A consciência atinge plena conquista quando o ser amadurece no seu processo psicológico de evolução. Esse amadurecimento é resultado de um contínuo esforço em favor do autoconhecimento e da coragem para enfrentar. Você precisa coragem. Trabalhando com o esforço íntimo, as limitações e os processos infantis que neles ainda dominam. A partir do momento que nós nos conhecemos, nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos nos tornando seres maiores, e quanto maior a consciência sobre nós mesmos, maior a consciência sobre o todo. É dessa forma que a gente vai se ligando ao ser maior. Eu quero ler aqui, estou chegando no finalzinho, porque para finalizar, eu quero ler um trecho que eu achei lindo, do livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Diz assim, isso aqui é um dos mentores da colônia onde eles foram acolhidos, alguns suicidas. Depois de longo tratamento que eles passaram, o mentor, tendo uma conversa com eles, fala assim: rasga teu seio para a aquisição de virtudes ativas e deixa que seu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então, as arestas do calvário terreno que palmilhas serão aliviadas e tudo parecerá mais suave e mais justo o teu entendimento aclarado pela compreensão sublime da verdade, pois terá dado abrigo no teu seio as forças do bem que promanam no supremo amor de Deus. Gente, quando a gente mergulha em nós mesmos, em busca do autoconhecimento, sem crítica, sem julgamento, simplesmente acolhendo aquele nosso lado sombra para que ele vá cada vez mais para o lado luz, a sensação é essa. Tudo parece mais suave e mais justo ao nosso entendimento, aclarado pela compreensão sublime da verdade. Então não vamos perder tempo. Vamos, como ele disse aqui, o mentor, rasgar o nosso seio para a aquisição dessas virtudes e deixar que o nosso coração se dilate e entre em comunhão com o céu. Certo? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho dessa ideia. E foi muito bom estar com vocês, certo? Eu vou fazer a prece agora para a gente finalizar. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Espero que tenha sido esclarecedor para alguém, que possa ter ajudado, e que assim possamos nos ligar de forma mais completa ao nosso Pai maior. Boa noite a todos. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por toda a oportunidade de aprendizado. Muito obrigada por toda a oportunidade que o Senhor coloca à nossa frente nesta encarnação, para que busquemos esse mergulho interior, para que busquemos o autoconhecimento,
para que nos tornemos especialistas em nós mesmos, para que sejamos nós a olhar para os nossos conflitos, acolhê-los e nos amando, sempre nos amando como Tu ama a todas as criaturas, Senhor, poder lidar com eles. Pai, que as energias produzidas possam envolver todo o nosso planeta, ser levadas a todos os amigos que necessitam, onde haja dor, onde haja desespero, onde haja fome, onde haja insegurança, Senhor. Que a sua luz possa brilhar em todos os corações e acolher a todos os irmãozinhos que sofrem, sejam encarnados ou desencarnados. Esteja sempre conosco, Senhor, e ajude, proteja, auxilie todos os amigos espirituais que estão trabalhando frente a essa pandemia, com tantos desequilíbrios dos encarnados, dos desencarnados, que eles possam ter seus caminhos abertos e que eles possam ter forças para esse trabalho contínuo e difícil, mas cheio de amor. Esteja sempre conosco, Senhor. Assim seja. Obrigada, meus irmãos, pela paciência, pelo carinho de estar aqui junto comigo até agora. Fiquem com Deus.